que ela tinha para dar pra gente era água com açúcar. E pra gente dormir, para no outro dia ir pra escola, comer. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Realeza, que faz parte do Instituto Realeza. Hoje nós estamos aqui para ouvir mais um testemunho muito edificante e eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Vandercleia. Seja bem-vinda. Obrigada, pastora, pelo convite. Estava na expectativa de poder vir aqui no podcast, poder falar com toda a sua audiência e glorificar o nome de Deus juntas. Glória a Deus. Para quem não conhece, a Vandercleia, ela é uma mulher de Deus, né? Casada, mãe, ela é advogada, gestora pública, secretária de desenvolvimento e assistente social de Campinas e palestrante. Então, hoje nós vamos ouvir o testemunho dela, um testemunho lindo, uma história realmente muito motivadora, de superação, né? Pelo pouco ali que eu vi. E fique ligado, fica conosco, já deixa seu like nesse vídeo, deixa um comentário, porque eu sei que você vai sair edificado, porque o nosso Deus, ele é um Deus grande, que faz coisas grandes, amém? Então, você está com a oportunidade para contar aquilo que Deus tem feito na sua vida, desde a infância até nos dias de hoje. Eu sei que é bastante coisa, né? Mas eu sei que essa conversa vai ser muito boa, para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Amém. Fique à vontade. Aí, pastor, tu vai me interromper, tiver Tá que falar, bom. fazer alguma pergunta. Porque mulher, quando começa a conversar, e ainda mais quando a gente conta de coisas que passaram, então Verdade. a gente tem aquela nostalgia. Dos títulos que a pastora citou aí, o que eu entendo que é o mais importante é o de serva. Servir a Deus, servir a população, servir aos propósitos que Deus tem colocado no caminho. Esse é o principal título que eu carrego, porque não importa se eu estou num cargo público, se eu estou como advogada, se eu estou em casa, se eu estou na igreja, tem que servir. Verdade. Esse é o que nos fortalece ainda mais. Eu sou uma mulher que não é campineira, sou campineira de coração. Eu costumo dizer que eu sou campineira de coração. Mas eu vim para cá muito nova, eu tinha cerca de 6 para 7 anos. Eu nasci na cidade de Brasília, uma cidade satélite chamada Ceilândia. É o anexo de Brasília, como se fosse Sousas, Campo Grande, em Campinas. Pronto, eu vim de lá, nasci lá em Brasília, porque meus pais, como todo nordestino, procuram nova vida, uma condição melhor. Sim. E Brasília foi construída principalmente por nordestino. Então, pai e mãe vieram para Brasília, mãe estava grávida de mim, ali eu nasci. Mas eu também só fiz nascer. Acho que eu não tinha completado 1 ano ainda, mãe volta para a cidade dela, que é lá na Paraíba. Olha. E lá na Paraíba ela teve o segundo filho, que é o meu irmão. Então ali ela tinha 2 filhos, só que nesse período de tempo em que meu irmão nasceu, em que eu fui crescendo um pouco mais, a gente percebeu uma desestrutura familiar. Meu pai bebia muito, meu pai era alcoólatra, isso foi o que desestruturou a família. Um homem muito bom, um homem amável, cuidava da gente com muito carinho, mas quando a bebida vinha, acabava com o casamento, acabava em briga. Eu tenho memórias que eu tenho de casa, pastor, assim, é bem dolorido. Por exemplo, em casa eu lembro de, às vezes, chegar da escola e tá todos os móveis pra rua, porque Meu pai Deus. tinha brigado, tinha colocado para fora, e mãe tinha muita vergonha, como qualquer mulher. Era a cidade muito pequena, não tinha nem 4 mil habitantes, então todo mundo conhecia todo mundo. Meu Deus. Aí imagina a vergonha dela. Sim. Só que mãe também era uma mulher até hoje, uma mulher determinada. Mãe é assim, ó, se ela pôs isso na cabeça, ninguém tira dela. Até hoje a gente tem benção. dificuldade de tirar as coisas da cabeça dela. Então ela falou, eu não vou mais viver nessa situação. Eu Olha. não vou mais suportar isso. Ela deu um ultimato em pai, Meu disse que ele Deus. tinha que mudar. E ele não mudou, a coisa só piorou. Então, eu me lembro na noite em que ela saiu, a última vez que eu vi meu pai, ele estava deitado numa rede, bêbado, Sério? assim. E quem conhece pessoas que bebem, sabe que depois que eles dormem, ninguém consegue acordar. Então, naquela noite, eu vi meu pai, mãe pegou tudo que ela tinha, que era eu, meu irmão, eu tinha 7 para 8, meu irmão tinha 6 para 7. Uma mala, a gente entrou no ônibus e veio parar aqui em Campinas. Meu Deus, determinada mesmo, sua mãe. Veio pra cá, ela veio pra ela. sem, assim, condição nenhuma. Aqui morava uma tia minha. Então a gente veio para morar na casa de favor de uma pessoa que ela tinha conseguido. Mãe ia arrumar um emprego para poder pagar o aluguel. E assim, eu lembro quando eu cheguei aqui, a impressão que eu tenho muito forte de Campinas. O que eu lembro de Campinas? Eu saí de uma cidade minúscula, como eu Sim. disse.
eu desço aqui. Primeiro descemos lá no Tietê. Aí eu desço na rodoviária, que hoje é a maternidade ali, o hospital que tem lá. Pronto, quando eu vi a primeira vez uma escada rolante, meu Deus, tinha mais gente dentro da rodoviária do que na minha cidade. Até hoje, meu esposo brinca que eu vou entrar na escada, eu vou subir na escada rolante, eu pego na mão dele. Porque eu ainda tenho aquele medo, aquela coisa. Muito, um mundo que a gente não imaginava o que seria. Gigante, né? Na sua mente. Meu Deus. Eu sei que é isso, porque eu também morava... Veio de uma cidade pequena? Pequenininha. Todo mundo conhece todo mundo. Mas se eu achei que a gente... Quando chegamos aqui, que mãe imaginou, não, meu sofrimento acabou, vou recomeçar a vida, a gente estava muito enganada. Aí que sofrimento continuou. Porque diferente quando você mora numa cidade pequena, que todo mundo é parente de todo mundo, as pessoas se ajudam. Sim. E no Nordeste, assim, a pessoa não passa, não. Você vai na casa de um, você vai na casa de outro. Você consegue se virar, mas aqui a gente não tinha uma rede de apoio. Então, mãe trabalhava, ela não tinha estudo. Então, mãe tinha feito até a 5ª série. E naquela época, você é menina, mas na minha época mais antiga, a mulher que separava do marido era desquitada. E parece que era um X no rosto dela. Era uma mulher que não prestava. Não existia essa história de divórcio, essas coisas. Era desquitada. E mãe, então, sem estudo, com 2 filhos pequenos, desquitada. Ela trabalhava de manhã e ela ainda fazia bico à noite. Ela chegava em casa só à noite. Eu ficava na casa de uma vizinha que cuidava da gente, ou então a gente ficava sozinho em casa. A gente passou muita fome até que ela se estruturasse. De coisas da gente comer quando ia para a escola. Quando chegava em casa, o que ela tinha para dar para a gente era água com açúcar. E pra gente dormir, para no outro dia ir pra escola, comer, ou então ficar na casa dessa vizinha e comer. Eu falo, pastora, que eu e meu irmão, nós não temos memórias ruins da nossa infância. Sim. Apesar de ter passado fome, a gente tinha dificuldades com relação ao material escolar, dificuldades com relação à roupa. Eu usava roupa que doava, assim, mas a gente nunca foi crianças revoltadas ou que achavam aquilo ruim. Porque mãe fazia as coisas serem muito leves. Mas hoje, que eu sou mãe, que eu tenho um filho sobre a minha responsabilidade, eu entendo que a responsabilidade de cuidar, ela é muito maior para a mulher. Então, a mulher que tem aquela responsabilidade é quem sofre mais. Então, mãe sofria. Mãe passou por dificuldades, assim, inimagináveis, mas ela conseguiu se fortalecer. Sim. Passados anos, muitos anos a gente ficou na situação. Eu fiz uso de programas, por exemplo, a gente tem um programa aqui em Campinas que chama Viva Leite. Pronto. O que é o Viva Leite? Crianças e adolescentes, crianças que estão abaixo do peso ou em famílias que têm uma situação de vulnerabilidade extrema, eles têm direito a receber esse programa. Eu era usuária desse programa, então eu ia buscar o leite, eu e meu irmão íamos buscar o leite para levar para casa. Então a assistência social, eu conheci, antes de estar onde eu estou, eu conheci ela como sendo aquela pessoa que fez uso da assistência social. Eu conhecia o lá na ponta. Então, mãe era atendida por assistência social, a gente tinha programas, naquela época não tinha programa de transferência de renda como temos agora, mas ela conseguiu se fortalecer. Ela casou de novo, aí encontrou meu segundo pai. Eu digo que eu tenho 2 pais, um que me trouxe ao mundo e um que me criou. Cuidou, né? Que cuidou. Ela teve mais 2 filhos, e então hoje nós somos em 4 filhos. Ela teve que recomeçar a vida de novo quando o meu segundo pai também faleceu. Aí ela sozinha, dessa vez com 4 filhos. Então quando alguém fala para mim, qual é o seu exemplo de mulher forte, de mulher determinada? É mãe. Mãe, para mim, é o meu exemplo. É uma mulher que em momento algum perdeu a fé, sempre nos ensinou com amor e carinho. Ela sempre ensinou os princípios que a gente tem na Bíblia. Então, ela ensinou a ser honesto, ela ensinou a trabalhar duro, ela ensinou a ser fiel. Uma mulher de muita fé que nos mostrou o caminho da verdade. Sim. Mas ela sempre foi cristã? Ela sempre foi. Seu pai que não? Pai não era, Tá. Mas nem o meu segundo pai, ele se converteu depois. Mãe, ela sempre foi cristã, mas existe uma diferença de você conhecer a Deus e você ter um encontro com Deus. Então, por muito tempo, eu também fui essa menina que conhecia, de ouvir falar de Deus. Então, eu, desde pequena, a gente ia na igreja, eu conhecia a palavra, sabia tudo, mas eu não tinha tido um encontro com Deus. Eu conhecia Deus como Jó, de ouvir falar, mas eu não tinha um encontro com Deus. E isso me trouxe um vazio, pastora,
muito grande. Eu falo que é um vazio que era do tamanho de Deus. Então, por exemplo, eu era jovem, eu tinha por volta de 16 anos, eu falava, meu Deus, falta alguma coisa. Falta alguma coisa na minha vida. E você fez faculdade? Como que você conseguiu fazer faculdade? Eu fiz ao contrário. O que eu fiz? Como a gente sempre... Eu vi um lar destruído, eu tinha um sonho de ter a minha família. Pronto. Então, eu com aquele vazio, eu falei, eu sei por que eu não sou feliz. É porque eu não sou casada. Eu vou casar, eu vou ter um marido Muitas bom. Mulheres pensam assim. O problema não é dentro, é fora. Então, não era eu que tinha problema. O problema é que eu não tinha um marido. Então, eu vou encontrar um homem bom, um homem de Deus. Pronto, achei. Meu marido, meu esposo, meu love. Um homem muito amável, carinhoso. Aquele era o homem perfeito pra mim. Falei, casamos, do jeito que eu queria. Com vestido de noiva, na igreja. Tudo certinho. Assim, lindo, 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 lindo. Pronto, casei. Pensa que eu era feliz? Não. Eu não era feliz. Eu, ali, no casamento, com meu esposo sendo bom, minha família tendo rede de apoio, eu me sentia vazia ainda. Acredito. Aí eu falei pro meu love, a gente tinha 6 meses de casado. Eu falei, amor, a gente precisa ter um filho, vamos aproveitar a juventude. A falta é o filho. Eu achava que era o filho, pastora. É o filho. E meu esposo, assim, ele entendeu, ele falou, não, vamos que ele vai aproveitar a juventude. Eu casei com 18, com 19 eu engravidei. Ele casei com 18. Casou com 18 também? Pronto, jovenzinha. E aí a gente fez isso e eu engravidei. Nasceu meu príncipe. Pensa num menino lindo. Amoroso, desde pequeno, muito amoroso, muito cuidador. Vai casar agora. Meu príncipe vai casar. Como que tá o coração? Meu Deus, eu nem falo sobre isso. O tempo passa muito rápido, meu Deus mas do você céu. vai conseguir, Deus. Vai dar tudo certo. E graças a Deus ele encontrou uma mulher de Deus. Porque a mulher sabe, é presente do Senhor. E eu sei então, que ela é um presente, graças a Deus. É sua filha, entendeu? A Esther é uma princesa. E eu tive meu filho achando que ali eu teria preenchido aquele vazio. Eu não preenchi. Continuava me sentindo muito vazia, muito solitária, mesmo rodeada de pessoas, com o amor do meu marido, o amor do meu filho, o amor da minha família. Eu não tinha o preenchimento. Onde eu fui buscar ajuda? Eu fui buscar em livros de autoajuda. Tudo que você possa imaginar de livro eu li. Eu amo ler. Mas aquilo era uma inclinação que me afastava de Deus. Então, eu lia todo tipo de livro buscando ajuda. Eu li a letra demais mata, né? Exatamente. Então, a Bíblia, eu li mais de 7 vezes ela inteira. Então, meu assim, Deus. Muita teologia, muita questão, Sim. a Bíblia. Eu era tão vazia que eu cheguei a ler, pastor, o dicionário. Eu li o dicionário porque eu não tinha nada para preencher minha mente, eu não conseguia preencher. Foi quando, então, eu cheguei, aí a gente foi numa outra denominação. Eu me lembro que eu sentei para ouvir a palavra, e o pastor, um homem muito simples o pastor. Ele falava umas palavras erradas, e ele pregando lá, eu sem a Bíblia, eu falava assim, não está escrito desse jeito, não é assim. Arrogante na palavra. Mas achando mais do que todo mundo. Mas é o que a pastora falou, a letra mata. O que vivifica é o Espírito. É o Espírito. Foi quando o pastor falou, você está aqui, e parecia que ele estava falando para mim, ele não me conhecia, não sabia quem eu era, mas o Espírito Santo usou ele. Falou, você está aqui cheio de si. Mas você não sabe que esse vazio é do tamanho do Espírito Santo. Você precisa ter um encontro com Deus. Meu Deus. E aí que eu acho que é o mais difícil, eu falo pra mim que sou mulher, é a mulher reconhecer o orgulho. Pronto. Porque aquele vazio era um orgulho. Orgulho de que eu tinha conhecimento, de que eu tinha tudo. Eu achava que eu tinha Deus, mas eu estava tão distante de Deus como aquela pessoa que nunca tinha ouvido falar. E ali eu me entreguei. Falei, Deus, eu não sou nada, esse conhecimento não está me fazendo bem nenhum, eu preciso do Senhor. Aí eu tive o meu encontro com Deus. E aí, meu Deus, tudo mudou e nada mudou. Porque assim, tudo mudou dentro de mim. Fora, eu continuava com os mesmos desafios, Sim. tudo igual. Mas dentro de mim eu tinha uma certeza, um preenchimento, que eu amo meu marido. Eu acho que é algum vídeo que eu vi você falando que foi batizada, né, com o Espírito Santo, à beira da sua cama, foi. Né? Você vê como que as coisas de Deus simples? Deus precisava me mostrar. Falou, não precisa de tudo que você pensa. Eu vou sair daquele dia na igreja, eu fui para casa, ajoelhei na cama, foi ali que eu me entreguei para Deus. Tá vendo? Uma oração, né? Uma oração. Simples. Pastor, eu tenho o amor do meu esposo, o amor do meu filho, o amor da minha família, mas eu
O de Deus é mais importante. Nada disso é mais importante. Não que eu não os ame, eu sim, amo muito. Sim, eu entendo bem mas isso. É o Senhor Jesus que me preenche. É Ele que é a razão do meu viver. Meu esposo, minha família, minha carreira, é tudo que Deus tem me presenteado. Ele fala, cuida, é meu, eu tô deixando você cuidar. Você é um veículo de Deus sendo usado na sua profissão. E aí sim, eu fui abrindo os olhos e aí Deus foi me preparando. Então, eu fui fazer faculdade diferente das pessoas comum, porque as pessoas normalmente assim, ó, você é jovem, faz faculdade, depois você casa e tem filho. Eu fiz tudo ao contrário, eu casei, tive filho. Depois, meu príncipe tinha 6 anos que eu fui entrar na faculdade. Eu fui estudar com 30 anos. Olha. 30 anos eu fiz gestão pública, com 28 anos eu fiz 2 anos de gestão pública, depois eu fui para o direito. E aí fiz 5 anos de direito. Eu me formei com 35 anos. Quando muitas mulheres falam assim, não dá mais para mim. Mas eu tenho algo dentro de mim. Mulheres, escuta ela. Presta já atenção, dá um ânimo aí. Não importa a idade. Não importa o que você faz, não importa as suas condições. Deus colocou um sonho dentro de você, Ele vai te dar condições de realizar. E era isso que eu trazia dentro de mim. Eu tinha um sonho muito grande, não era de ser advogada, era de ajudar as pessoas. E como eu tô pegando seu pronto. Pronto. Ela fala e eu, pronto. Tá tudo certo, bora. Eu tinha o desejo de ajudar as pessoas e eu vi o direito como esse caminho para ajudar. Porque pensou, né? Denso, Porque mãe passou por tantas dificuldades que se ela tivesse uma pessoa que tivesse orientado ela, por exemplo, quando ela veio para cá fugida de pai, eu fui pastora, eu fui na cidade sozinha a primeira vez. Eu tinha 15 anos, mãe não deixava a gente sair de casa, de medo de pai vir. Ela vivia numa opressão, uma preocupação de perder os filhos, de que ele ia tirar os filhos dela. Então, eu queria que mulheres não passassem pelo que mãe passou. E encontrei o direito. Tanto que no meu escritório, que eu tinha até pouco tempo, eu atendia, meu foco era família. Atuei por 5 anos com o meu escritório. Eu atendia mais mulheres. Mulheres divorciadas, mulheres que procuravam recomeçar. Era coisas de família que eu atendia muito, casos de violência doméstica. Então, Deus me preparou por tudo aquilo que eu tinha passado para ajudar essas mulheres. Foi então que eu também fui chamada para comprar os quadros do partido que eu faço parte hoje, que é o Partido Republicano. Para poder ajudar, eu fiquei à frente do grupo de mulheres do partido. Então a gente mobilizava mulheres, fazíamos ações sociais, íamos... A pastora sabe muito bem do que é isso. Amo. Quando eu comecei a te seguir no Instagram, eu falei, pronto, minha cara aqui. Não, porque agora eu me identifiquei. Porque eu amo essas obras sociais, enfim. Então a gente fez no partido a parte da obra social de fortalecer as mulheres. Foi então que eu tive a oportunidade de vir para a política. E aí eu encontrei na política aquilo que eu tinha encontrado no direito, através da verdadeira política, a política que realmente é verdade, porque essa política que a gente vê nos noticiários, que todo dia aparece no jornal, essa não é a verdadeira política, isso é politicagem. A verdadeira política, ela transforma a vida. E eu conhecia a política, como eu falei para a pastora, lá quando eu era criança, quando eu fiz uso daqueles programas. Então, hoje, eu vejo que é a mão de Deus, e eu falo para todo mundo que está perto de mim, que o que a gente passa nos prepara para o que vamos passar. Quando eu recebi o convite do prefeito Dário para vir assumir quanto tempo? Eu estou há 5 anos na gestão. Desde que ele assumiu, a gente assumiu junto. Ele assumiu... Esse trabalho assim que você está atuando, para mim é um dos mais importantes. É lindo. Mas é a misericórdia de Deus. Eu sei. Porque eu sei que tem pessoas muito mais capazes e competentes do que eu. Mas Deus capacita. Mas é Deus quem põe E a porta Deus abriu para você. É isso mesmo. Eu acredito dessa forma, que se eu estiver preparada para a oportunidade que Deus vai trazer... Deus vai colocar. E ali, pastor, eu sei que é de Deus estar nesse local, e eu tive essa confirmação. Assim que eu assumi, quando eu recebi o convite... Como que foi? Você ficou... Eu fiquei assustada, então eu primeiro falei com meu esposo, falei, amor, o que você acha? Eu tô com o escritório, tá tudo tão organizado, minha vida tava organizada. O que você acha? Falou, o que você decidiu, eu te apoio. Se você quiser ficar no meu escritório, eu te apoio. Se você quiser ir pra Campinas... Sua esposa é igual o meu, né? O pai, jeito, ele tranquilo. Sempre, ele me dá asas. Você não morava em Campinas, não? Morava em Valinhos. Ele falou, se você quiser, a gente vai. E assim, era mudar a vida inteira pra cá. Pronto, aí eu falei, então vou orar. E falei, todo mundo apoiando, falei, não vai ser, eu vou assumir. Na segunda semana, pastora, que eu assumi, vieram vários documentos para assinar, e como boa advogada, selei os documentos.
Foi quando eu li o documento de um programa, que eu estava junto com o prefeito, era a minha assinatura, depois ia para o gabinete do prefeito, de que distribuía mais de 40 mil litros de leite do programa Viva Leite. Meu do programa Deus. que eu pegava o leite, agora na cidade onde eu pegava, eu estou como responsável pela entrega do leite. Ali eu chorei, e o que eu fiz? Eu A liguei... história de José, né, minha filha? Isso. Naquele momento eu liguei para a mãe, porque foi a pessoa que viveu Sim, isso. Falei, mãe, tudo que a senhora plantou, a senhora está colhendo. Agora. Porque eu tô aqui não é porque mérito, foi porque Deus colocou para mostrar para muitas mulheres e ajudar muitas mulheres que passaram pelo que mãe passou, muitos filhos que passaram pelo que eu e meu irmão passamos. Então estar nesse lugar eu sei que é um mover de Deus, é uma oportunidade. Sim. É claro que nós temos uma missão, né? Não, nós temos que ser técnicos, nós temos que fazer o trabalho certinho, mas sem a direção do alto não adianta. Não adianta você plantar que não vai dar fruto. Verdade. Então é Deus quem rega, é Deus que dá o colher. Então, graças a Deus, eu entendo que esse lugar onde eu estou é uma oportunidade de fazer a diferença. De brilhar, de E pode ser aonde for. E aí, às vezes, tem as seguidoras que estão assistindo, tá, mas eu não sou da política, eu não gosto da política. Não é o onde você está, é como você se dedica. Tanto que eu falo, quais são... Meu príncipe fala assim, mãe, a mãe tem que ter sonho, a mãe tem que ter objetivo. Eu falo, eu não tenho, príncipe. Eu sou como o vento. Para onde Deus mandar, eu vou. Eita. Eu só tenho que ter uma certeza. Se Deus mandar eu ficar na política, eu tenho que ser a melhor naquilo que eu estou fazendo. Pronto. Se Deus mandar eu ficar cuidando do meu marido, ele vai ser o marido mais bem cuidado do mundo. Tá não, vai ser advogado. Eu vou ser a melhor advogada. Eu tenho que estar pronta para onde Deus mandar eu ir. Igual a palavra do Senhor diz, né? Faça tudo para a glória de Deus. Sim. Né? Como se fosse para ele. Para ele. É isso mesmo. Então, a minha história não é diferente de muitas mulheres. Só que tem mulheres que estão em fases diferentes. Às vezes, quem está assistindo a gente está na fase de que mãe passou. Na fase da escassez. Está na fase da mulher que não tem condições, que depende de outra pessoa, que depende de um auxílio. Talvez ela esteja nessa fase. Ou não, essa mulher não está nessa fase. Mas ela está numa fase em que ela não se sente preenchida. Ela não é feliz. Ela não tem aquilo que preenche o vazio dela. Ou é uma mulher que já está na fase em que está tudo bem, ela já está com esse vazio preenchido, ela entende qual é o seu lugar e qual é o seu propósito. Então eu digo, para aquela que está passando por problemas, tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam. E pode parecer processo, que não. Né? Às vezes você está naquele turbilhão de coisas, pode parecer que não, mas vai passar. O que não pode passar são os princípios e valores que a gente conhece. Verdade. Aquela mulher que está com desalenta, sem sentido na vida, é Deus, não tem outra forma. Não é carreira, não é família, não há nada que substitua a presença de Deus. Então essa mulher tem que se voltar para Deus. E aquela mulher que já passou por essa fase, ela tem que entender que o propósito nosso é ajudar pessoas. A gente não pode estar nesse mundo aqui só passando. Nós temos que fazer a diferença. Seja a diferença em casa com o marido, a diferença na sua comunidade, na sua cidade. A gente tem que fazer a diferença. Então, cada uma de nós sabe qual o caminho que está trilhando e o que está passando. A gente tem que estar disposta a superar esse caminho e fazer a diferença. Verdade. E você só vai conseguir entender isso porque muitas estão perdidas, né? Não sabe como fazer. Porque o Senhor, Ele nos dá direcionamento, mas quando você realmente tem um encontro com Jesus, que é o que ela falou aqui. E me conta, você é da Igreja Universal, né? Sim. Faz quanto tempo? Pronto. Lá. Meu príncipe, ele nasceu... ele que era de lá? Não, meu príncipe, eu faço as contas porque eu sou boa em data. Tu pergunta a data, eu sei. Agora, seu príncipe é seu filho? É, meu filho, pessoal, meu príncipe é meu filho, meu alvo é meu marido. Pronto. O Júnior, que é o meu príncipe, ele tinha 1 ano e pouco, então hoje ele completou 26 anos, faz 25 anos que eu tô na Igreja Universal. Meu Deus, e você serve lá, você é obreira? Obreira. O que você faz lá? Obreira é aquela pessoa que auxilia no bom andamento da reunião e também atende a população. Então, as pessoas que vêm à igreja, seja com o problema que for, a gente orienta, à luz do que a palavra de Deus coloca, a gente ensina essa pessoa a caminhar, a dar os primeiros passos na fé, e aquelas que já estão na fé, a gente orienta a permanecer. Então, é um prazer servir. Que bênção. É um prazer. Faz 25 anos que a gente está ali servindo. Eu vi no seu Instagram, eu falei, ela é da Universal. Sim. Graças a Deus. Foi ali que eu tive um encontro com Deus. Foi na Igreja Universal que eu encontrei o verdadeiro Deus. Não que Deus só esteja lá, não é isso. Sim. Mas foi ali que eu tive o meu encontro com Deus. Sim. Foi ali que Deus se revelou para mim e eu pude entender
que faltava dentro de mim. Que bênção. E você tem livro já ou tá escrevendo? Eu já tenho um livro, ele está para ser publicado agora. A editora falou que até o final do ano sai. O livro chama Também é Sobre Você. São histórias de mulheres que, através de desafios e da oportunidade que a política pública teve, elas transformaram vidas e transformaram a própria vida. Então, esse já está pronto, já está em fase de impressão. E o segundo que eu estou escrevendo, ele é focado em mães atípicas. Mães que têm filhos com deficiência. O foco não é um livro de falar sobre a tipicidade, não é falar sobre o autismo é isso, a deficiência é isso. Não, um livro é mais um manual para aquela mulher que tem filho com deficiência, por exemplo, como que eu dou entrada no auxílio, como que eu consigo uma vaga na escola, como que eu consigo transporte. Ele é um manual. Então, esse ainda está no forno, ainda não foi para a editora, mas a gente está finalizando. Ai, meu Deus. Então, tem que sair logo esses livros, hein? Porque as mães precisam. E eu queria te fazer uma pergunta. Pronto. Esses dias eu tava olhando no seu Instagram, eu vejo que é uma correria, viu, gente? Segue ela lá no Instagram dela. É Vandercleia? É Vandercleia sem o R. Vandercleia. Vandercleia com isso. Mas só tem eu, que eu nunca vi outra, não. Então é Vandercleia. Eu não sei por que eu falo com R, não sei. Mas é normal. Coloquei na minha cabeça que é com R. É Vandercleia. Vandercleia. E diferente, né? Foi sua mãe que colocou o nome? Foi a primeira. Mãe estava grávida, eu nasci no ano de 79, em agosto. E mãe estava grávida e pai viu que foi a primeira menina que nasceu naquele ano, de 79. Então, antes de mãe engravidar, pai disse, quando tiver um filho vai chamar Vandercleia. Vandercleia. Ficou diferente. Você já viu o significado, não? Não, nem sei se tem, porque é nordestino, né? Nordestino junta os nomes, né? Deve ser Van de alguma coisa, com Cléia de outra, eu não sei o significado. É porque os nomes têm significado, viu? E tem hora que Deus tem uns Pronto, eu vou procurar. Que nem o meu significa princesa e aquela que abre fronteiras. Nossa, aí eu falo assim para as mulheres, anda comigo porque eu abro fronteiras. Na direção de Deus, claro, né? Eu vi que você posta 3 horas da manhã. O que acontece 3 horas da manhã, mulher? Eu falei, eu vou mandar uma mensagem no direct e vou perguntar. Eu falei, não, vou deixar na gravação do podcast e aí ela já fala. Porque eu falei, ou é algum propósito, ou é alguma coisa que ela faz. Foi assim, o pastor, obreiros, né? O pastor falou assim, vamos fazer um relógio de oração no mês de agosto. Vamos fazer um relógio de oração? Então ele foi escalando. Então não pode faltar. E ela não falta, não. Ela posta lá 3 horas, todo dia. Quem pode orar 3 horas da manhã? Meu esposo olhou pra mim e falou, vamos, amor, vamos nós dois orar. Aí os dois levantou a mão. Só que na minha cabeça era uma semana de oração. Então eu achei que era uma semana. Quando chegou no domingo, que eu já tinha orado uma semana, o pastor reuniu. Eu falei, pronto, agora, né, ele vai passar outro propósito. Ele falou, então, continuem firmes o mês todo de agosto orando. Eu falei, meu Deus do céu. Parece que é fácil, mas não é fácil acordar 3 da manhã. Não. Então a gente tá orando 3 da manhã. Tem dia que meu esposo, tadinho, a gente toca o alarme, cai um do lado, cai outro do outro, porque a gente não. É um compromisso. É um compromisso. Compromisso é compromisso. Então, quem tá acompanhando nas redes sociais, quando você vê 3 da manhã, é porque eu tô orando, cumprindo aquilo que eu prometi que ia fazer o mês todo. Até domingo. Ainda bem que não é o ano todo, né? Ainda bem que é só o mês de agosto. Mas eu acho que agora vai virar rotina, viu? Eu tô achando. Viu? Porque agora a gente acorda sem o alarme. Isso. Eu tô fazendo, né? O pessoal que me segue sabe que eu tô fazendo cartas pra Deus. E teve um tema desse, né? Rotina espiritual. E aí eu falei, gente, na rotina espiritual eu vou colocar 3 horas da manhã. Aí eu vi seu Instagram e falei, eu acho que ela ora 3 horas da manhã. E é um exemplo aí a ser seguido, né? Porque, gente, a vida dela é muito corrida. É uma canseira, né? Pra acordar 3 horas da manhã. Dizem que a filha é menor, 3 da manhã. Então... Deus ouve. Deus ouve. A palavra do Senhor diz que Deus ama os que buscam na madrugada. Então, ele tá te amando, filha. Ele tá ouvindo tudo que você tá pedindo. Ora por mim. Pronto, com certeza. Ai, meu Deus. Mas que testemunho lindo, né? Que Deus tem feito na sua vida. Você não fez assistência social, não? Né? Não, eu sou advogada, mas o serviço social, a política pública de assistência social, ela não é composta apenas de assistentes sociais. Apesar de carregar o nome, ela é composta por psicólogos, ela é composta por advogados, então eu também faço parte do rol de trabalhadores da assistência social por conta do direito. Ah, que bênção.
E você ministra a palavra também, né? Prega nas igrejas. Tenho oportunidade, sempre que alguém me convida, eu tenho essa Você oportunidade vai. de compartilhar aquilo que Deus tem me dado, aquilo que Deus tem falado comigo. Porque estar no altar é você falar daquilo que você vive. Não adianta você falar o que está ali na Bíblia, mas se você não vive. Então, sempre quando Deus dá a oportunidade de eu estar no lugar, de levar a palavra, primeiro Deus falou comigo aquela palavra, para depois eu passar ela adiante. E você tem um testemunho muito lindo, né, para as mulheres, porque muitas vivem desacreditadas, né? E aí olha para você e fala, não tem jeito, Deus pode também fazer na minha vida, né? Então tem que contar, tem que contar o testemunho. Com Deus à frente, tendo firme esse propósito, é possível. Porque ninguém imaginar que uma menina que veio lá do interior, sem condição, passando necessidade, sofrendo todo tipo de violência sozinha, apenas com uma mãe e um irmão, a gente passou de todos os desafios, hoje estaria com tantas conquistas que a gente tem. Sim. E a maior de todas, que é a salvação, que é isso que importa. Então, não pode dizer, eu não posso, eu não consigo. Você pode, você consegue, se você tiver a direção do alto, se você tiver fé. Eu creio. E seu marido, quando você casou com ele, já tinha uma condição assim melhor? Nada. Não? A gente não passamos... Eu queria saber assim, como que você entrou na faculdade, né? Foi ProUni. ProUni? Aí, ó, tá vendo? Eu paguei a minha faculdade depois que eu terminei. Você tem o FIES, então você faz a faculdade e você começa a pagar gente? 2 Fica anos dando desculpa depois. aí. Não, a gente não tinha condições. Eu não tinha condições de estudar. Não tinha. Meu sonho era fazer PUC. Meu sonho era ser advogada na PUC. Olha. Mas o valor da parcela, o FIES não aceitou. Eu não tinha como fazer aquele pagamento, nem depois da faculdade. Então eu fiz uma outra faculdade e hoje eu sei que quem faz, não menosprezando a faculdade é em Anguera. Quem faz a faculdade é o aluno. É o aluno. É o aluno. Eu também sempre Então, graças a Deus, me dediquei. Tanto que quando você faz direito, você se forma em bacharel em direito, não em advogado. Você tem que fazer a prova da OAB. Como foi? Passou de primeira? Você pode fazer uma prova antes de terminar, 6 meses antes. E Deus foi tão misericordioso que eu fiz 6 meses. Então, antes de acabar a faculdade, eu já era advogada. Tanto que eu não tinha minha OAB, eu ia fazer as provas, mas eles não liberavam a OAB porque você tem que terminar a faculdade. Então, eu já tinha o número, eu já tinha a OAB, mas eu tinha que pegar o diploma. Eu tinha que pegar o diploma, não tinha que terminar, mas é a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Então, eu só fiz faculdade com 30 anos que eu fui ingressar na faculdade através de um programa, de uma política pública que abriu portas e que eu fui pagar depois da faculdade. E seu marido não quis fazer, né? Meu esposo, ele é formado também, ele também fez. Tudo foi depois que a gente foi estudando, porque ele trabalhava. Meu primeiro emprego foi aqui em Campinas chama Japonesa Modas. É isso que eu queria saber. Eu falei, ela trabalhou em quê? Eu fui vendedora. Naquela época em que o comércio era muito agitado, então eu ficava no final do ano até as 10 da noite. Eu amava, eram lojas de bebê. Então a gente vendia roupa para as mãezinhas. Acho que eu já comprei roupa lá. Eu acho que todo mundo passou pela Japonesa. Todo mundo, que é uma loja de valores acessíveis. Então trabalhei por muito tempo lá. No centro, né? Pronto, no centro. Muito tempo. E aí meu príncipe nasceu, ele estava pequeno, a gente quase perdeu ele quando ele tinha 3 anos. Teve um erro médico. Eu já ia te perguntar aqui a sua experiência assim com Deus, príncipe, mais tocante. Pode contar essa. Acho que foi. Foi essa, né? Assim, depois do meu encontro com Deus, esse foi quando eu vi o poder de Deus agindo não dentro de mim, mas ao redor de mim. Então, meu príncipe, ele tinha 3 anos e ele pegou uma gripe. Ficou gripado. Cristal. Ai, meu Deus. Criança normal. Aí, eu em casa, mãe de primeira viagem, eu morava no mesmo terreno que a minha sogra. Minha sogra cedeu a casa, perguntou quando começou. A gente não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu morava numa casa cedida pela minha sogra. Uma mulher de Deus abençoada, me abençoou muito e me abençoa até Glória hoje. Glória a Deus pelas sogras boas, Graças a Deus, minha família é muito unida. E ele, eu lembro que era domingo, eu estava em casa, e minha sogra veio e falou com meu esposo, esse menino tem que ir para o hospital. Esse menino tem que ir para o hospital, porque criança é que nem passarinho. Se amuar, morre. Falei, meu Deus, vamos. Porque assim, o príncipe, ele tava mesmo bem amuadinho, não queria comer. Sem brincar. Aí levei ele para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico deu uma injeção lá no pronto atendimento, deu uma injeção nele, eu não lembro o remédio, era um remédio para cortar a febre. Ele tomou aquilo e não melhorou.
no que ele entrou para o quarto, eles não tinham lido o prontuário dele e deram a mesma injeção de novo. Foi uma dose muito forte de remédio. O que aconteceu? Ele começou a ter reações. Convulsão? Ele começou a ter o corpo todo reagindo. Aí ele foi colocado numa sala de isolamento porque eles não identificaram ainda o erro, não tinham identificado o erro. Eles falaram, esse menino está com meningite. Aí era um sofrimento, meu Deus, imagina uma criança pequena. E você, mãe de primeira viagem, não sabe nem o que fazer. Eles tiraram o líquido da medula dele para fazer o exame. Assim, era um sofrimento. Meu Deus, eu sei, quando uma mãe fala que o filho está no hospital, eu entendo o que é isso. Já a hora, né, junta. Aí ele saiu, o exame deu negativo, não era meningite. Aí leram o prontuário e viram o erro. Aí o que aconteceu? Ele, no hospital onde ele estava, não tinha UTI. Ele teve que ser encaminhado para a PUC. A gente foi dentro da ambulância e aí quando eu entrei pro quarto com meu filho, o meu esposo ficou na ambulância descendo, né, da ambulância, ele ouviu o médico falando assim, ele não tem jeito, essa criança não vai ter jeito. Meu Deus. Ele não vai sobreviver. Meu esposo falou, ele conta, isso eu não vi, ele que conta, ele fala assim, quando eu vi aquele médico falando isso, eu falei assim, você não sabe o Deus que eu sirvo, meu filho não vai morrer. Glória a Deus. E ele não levou isso pra mim, porque imagina, a mãe no quarto com um diagnóstico desse. Foram ele profetizou 15 dias que ele ficou por 7 dias na caminha, então ele tinha incubadora? Uma incubadora, mas ele não cabia em incubadora, porque ele era grande, então né? cobria-se o corpo, ele fazia por sonda, ele comia por sonda, ele não falava, foram 15 dias, e aí depois do 7º dia, um pastor foi lá fazer uma visita, fez uma oração por ele, depois que o pastor saiu de lá, ele pediu para comer melancia, foi a primeira coisa que ele comeu. Qual o nome desse pastor, mulher? Pastor André. Já tá na glória com o Senhor meu Jesus. Deus. Tá vendo, gente? Deus levou o pastor André. E ele ele pegou meu príncipe no colo, depois que ele foi embora, o príncipe comeu a maçã, a melancia. E aí ele foi evoluindo, e a gente teve alta. Mas meu filho, com 3 anos, quando ele saiu do hospital, ele não andava mais. Ele teve que reaprender a andar. Ele andava, quando ele andava e caía, porque parecia que ele tinha perdido as funções motoras. Ele não andava, ele não chutava uma bola, ele não conseguia brincar, ele se cansava. Aí a gente foi fazendo os tratamentos, porque ele teve, então eu coloquei ele na natação para ganhar força no pulmão, fisioterapia respiratória. Mas foi a misericórdia de Deus. E hoje, quem olha o meu príncipe, se você não viu, entra no meu Instagram. Pensa num menino lindo. Vai casar agora. E eu falo, príncipe, Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Ele tem que contar. Ele tem um propósito muito grande na vida dele. E Deus presenteou com a Esther, que é a minha nora, uma mulher de Deus. Porque quem é mãe de menino sabe que você cria o filho para o mundo. E se a nora não for uma mulher de Deus, uma mulher que entende, ela te tira o seu filho. Mas graças a Deus, a Esther é uma mulher de Deus, que faz meu filho estar mais perto de Deus. E eu tenho certeza que eu ganhei uma filha. Eu não perdi um filho, eu ganhei uma filha. Que bênção, uma bênção mesmo. Deus é bom. Nossa, que história, tá vendo? Eu ia perguntar a sua experiência com Deus. Então, a sua maior experiência foi essa, foi, né? Do meu vendo o príncipe. milagre, porque com certeza ele poderia ter morrido. Sim, o diagnóstico dele era de morte. E será que ele tinha o quê? Era uma gripe a mesmo? pneumonia. Pneumonia. Foi a pneumonia que evoluiu muito. Meu Deus. Só misericórdia. Eu vi que você gosta de fazer pão, né? Mulher, eu gosto muito de cozinhar. Posta. Eu amo cozinhar. Pra mim, assim, família reunida é sinônimo de estar na mesa. Então, você pode ver que na minha família as pessoas não são magrinhas, porque eu amo. Olha, tu fica fazendo as coisas gostosas, aí fica difícil. E aí, meu esposo, de manhã, a gente acorda muito cedo. Então, pra mim, a refeição mais importante é o café da manhã, que é quando eu sento com ele, paz, tranquilidade, a gente senta junto. E ele tinha que o quê? Ele acordava, saía, ia na padaria, voltava. Eu falei, moço, tá perdendo muito tempo ir na padaria da gente estar aqui junto. Eu falei, então eu vou fazer o pão. Ele comprou uma máquina de pão. Na verdade, ele me ajuda a fazer pão, porque ele ama ficar colocando lá. Eu amasso. Eu vejo que ele é bem parceiro, né? Ele é, meu marido e é uma brincalhão bênção. também, né? Ele é. Acham que ele é sério, mas ele não é, não. Tu não viu no meu aniversário. Eu vi, eu acho, Eu não no Instagram. fiz aniversário ainda. Eu vou fazer dia
dia 30, mas eu vou trabalhar, sábado. Mas trabalha, né? Eu vou trabalhar, então o pessoal adiantou. Aí ele faz um pedido, eu falei, amor, não existe esse pedido de assoprar a vela e fazer pedido, porque eu não acredito nisso. Ele falou, não, faz um pedido. Aí eu soprei a vela, ele cai. Love, você não pediu que eu fosse mas ele tá amado. Ele é muito gaiato. Eu vi, demais. você postou no Instagram, eu vi que ele é bem brincalhão mesmo. Mas que bênção, eu vejo que você também é do lar, tá vendo? Tem tantas tarefas, né, fora, mas também cuida de casa, né, de dentro. Com prazer. Que bênção. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre política, né? Pronto. Política pública. Como você mesmo disse, quando eu te conheci lá no Trilho Certo. Foi, com a pastora Guia. Isso. Gerli Guia, pastora Gerli, uma querida. Uma benção, coisa linda ela. Eu vou trazer ela no podcast. Pronto, trazer, porque ela tem um testemunho muito lindo, né? Com o Boaz dela. Enfim, vou trazer ela, gente, vocês vão saber. E eu achei muito lindo, porque você estava trazendo os direitos, né, das pessoas, porque muitas pessoas têm o direito, mas elas não têm conhecimento. E precisa, né? Nós que estamos aí com o Instituto Realeza, tentamos o máximo trazer informações para as pessoas, né? Mas mesmo assim eu vejo que elas ainda têm medo. Elas não conseguem acessar, elas falam, não vai dar certo. Ficam com a mente, principalmente em comunidade. Eles fecham a mente, eles falam, não, isso não vai dar certo. Já bateu as portas para mim, não deu certo. Então eu queria que você falasse, né, de alguns programas que tem. E como você mesmo falou, né, que direito não é favor, né? Não é. Direito não é favor, direito é garantia, gente. Você tem seu direito e você tem que correr atrás. Isso mesmo. E aí ela vai falar, né? Isso aqui é utilidade pública mesmo, né? Pra gente ter um conhecimento. E por isso também que eu quis trazer ela aqui, sabendo que ela era uma mulher de Deus. E eu senti paz, né? Eu falei, não, além do testemunho dela, do que Deus fez, né? Porque o que Deus fez na sua vida é algo muito grande, né? Pra mim, eu considero, assim, que Deus ele te honrou, te exaltou mesmo pra glória dele, né? E tem impulsionado, feito várias mulheres sonhar, assim como eu também, né? Saber que é possível, sim. E também ajudar, né? Mesmo. E aí tem várias políticas públicas que você tem trabalhado em Campinas. Se vocês verem as redes sociais delas, vocês vão saber qual que é o direito de vocês, mas ela vai falar aqui que tem o Viva Leite. Aí eu quero que você fale do Viva Leite, o Varal Solidário, né? Nossa, eu lá na igreja, né, como a gente cuida, né, de pessoas, tá com o instituto, a gente vê que as pessoas vêm pedir roupa, vêm pedir as coisas, mas, gente, esse Varal Solidário é uma coisa linda, né? Sim. E tem roupas boas, né? Tem até roupa nova, não tem? Pronto, tem mesmo. Então, bora falar. Aí você vai falando aí. Realmente, pastora, a gente tem que entender que o direito não é um favor, é uma garantia. As pessoas têm direito. É o que nós temos feito, percorrido vários locais, falando dos programas que a gente tem na prefeitura. Porque uma política pública bem feita não é aquela que está no papel. É aquela que atende a população. E não vai atender a população se ela não souber que existe. Verdade. Então, nós temos... eu vou falar de 3 programas que eu acho... que eu entendo que são muito importantes. Por exemplo, um é o auxílio natalidade. Toda mulher que mora em Campinas e que tenha filho até 3 meses, ela tem direito de receber um auxílio financeiro no valor de R$ 395 para ela ajudar ela naqueles primeiros meses de vida. Porque fralda é caro, leite é caro. Então, auxilia essa mulher. Quem tem que ter direito? Essa mulher que mora em Campinas, ela tem que comprovar que é moradora de Campinas e ter a certidão de nascimento. Esse mesmo auxílio também vale se a mulher teve o filho, mas perdeu durante a gravidez, ou se a família perdeu a mãe em decorrência do parto. Também esse auxílio é concedido. Então, é uma forma de até ajudar. Quanto tempo quando perde o bebê? Pode 3 meses também. 3 meses. 3 meses. Esse é o prazo que tem para a pessoa. Então, tem que ser antes de completar 3 meses. E como eu faço para ter direito? O que eu faço? Tem que ir até um CRAS. Então, a pessoa pode ligar no 156 se ela não sabe onde é o CRAS, mas o CRAS é onde atualiza o Bolsa Família, é onde faz a atualização do cadastro. Ali, ela vai com os documentos e aí no mês seguinte, ela levando toda a documentação, ela já recebe o valor. Certo. Outro programa que eu vejo muito importante é o auxílio moradia. Esse eu tenho um carinho muito especial. Ele não é o auxílio moradia que a gente conhece para aquela pessoa que não tem onde morar, que perdeu a casa. Ele é específico para a mulher vítima de violência. Sim. Tem muita mulher, pastora, que permanece no lar violento porque ela não tem para onde ir. Porque ela tem o filho e não tem para onde ir. Porque ela não tem uma família que apoia. Porque ela é dependente financeiramente ou mesmo emocionalmente daquele agressor. Então, ela não tem para onde ir. Nós temos em Campinas um auxílio que é específico para essa mulher. Então, essa mulher que é moradora de Campinas, ela está passando por violência.
ela registra o boletim de ocorrência, porque também é o primeiro passo. Para ela dizer, eu estou sofrendo violência, eu não quero mais isso. Então, ela dá o primeiro passo. Ela é acompanhada pelos nossos psicólogos e assistentes sociais dos serviços da assistência social e ela recebe um auxílio financeiro para custear o aluguel dela. Ela recebe por 6 meses, podendo ser prorrogável por mais 6. E ali, enquanto ela está, ela é acompanhada. Então, não é só o dinheiro. Ela é acompanhada, ela pode ser encaminhada para o mercado de trabalho, para a formação, para ela recomeçar essa vida. Sim. Eu entendo que esse programa é muito importante. É muito bom. É um benefício que é uma oportunidade para a mulher que está ali Sair, sofrendo, né, e não tem condição. Porque ninguém fica no lar violento porque quer. Sempre tem ou uma dependência emocional, uma dependência financeira, ou medo de como eu vou sustentar meus filhos, o que vai ser de mim agora. Sim. Então, isso é muito, muito importante. E é necessário fazer o boletim de ocorrência primeiro, né? Sabe por que tem que fazer? Porque a gente tinha e víamos decisão, muitos casos de mulher que ela não registrava o boletim, não que isso vai impedir, mas ele é uma ajuda para quebrar o ciclo de violência. Senão essa mulher vai estar recebendo auxílio aluguel com o agressor dentro de casa. Então, ela tem que romper esse ciclo, e é através desse boletim. E se ela faz, por exemplo, ela dá entrada no boletim de ocorrência, ela tem que sair do local para dar entrada? Ela pode fazer o boletim online, pode fazer pelo celular. A gente tem os nossos espaços que pode ajudar, ela não precisa ir na Mas delegacia. o agressor não pode ficar por perto. Ele não vai ser notificado do boletim. Ela registra o boletim, ela procura os nossos serviços, a gente dá entrada no pedido de auxílio, ela já vai procurando uma casa e aí ela já entra lá. Agora tem as questões de que o agressor oferece risco de vida àquela mulher. Aí tem um outro serviço, que aí ela tem uma medida protetiva, ou seja, ele não pode chegar, e aí a gente tem um abrigo. Esse abrigo é sigiloso, só as forças policiais e de assistência social sabem onde ele fica, essa mulher fica protegida, até que esse homem seja responsabilizado pelo que ele está ali acontecendo, ou então ele recomece a vida dele e deixe ela em paz. Então, ela pode recomeçar. Então, nós temos mulheres que saem de casa e recebem auxílio aluguel, como temos aquelas mulheres que estão no abrigo e que dão entrada no seu auxílio aluguel. Sim. E aí, o outro que eu falei que eram 3... 3, né? É o varal solidário que a pastora colocou. O que nós temos? Durante o ano todo, a gente recebe muitas doações, principalmente na campanha de agasalho de roupas. E como era feito? Eram feitas distribuições de roupas para as entidades assistenciais e elas destinavam para a população. Isso ainda é feito. Só que nós decidimos, junto com o nosso prefeito Dário, de ir até as comunidades e levar essas roupas até as pessoas. Mas não é somente levar roupa. Então, quem participa do Varal Solidário sabe que a gente tem todo um passo a passo. Então, a pessoa vem, ela faz o seu cadastro. Ali, ela escolhe peças de roupas novas, porque o prefeito Dário conseguiu uma doação da Receita Federal de roupas novas. Então, essa pessoa, ela escolhe, quero camiseta M, bermuda de tamanho, ela escolhe ali, faz o cadastro, ela escolhe. Antes dela ir para lá, ela tem a oportunidade de atualizar o cadastro único dela. Então, a gente tem uma equipe atualizando, porque muitas pessoas perdem benefícios por não ter o cadastro único atualizado. Né? Aí, elas entram numa sala... Tem que atualizar no CRAS. Tem que atualizar no CRAS. Elas entram numa sala, elas participam de uma palestra em que a gente fala desses programas e serviços, e aí elas entram na área do varal. Como é a área do varal? Até a pastora Guia é uma das responsáveis por isso. As roupas são penduradas em cabides, separadas por cor, feminina, masculina, sapato. Elas têm tanto capricho, o time é tão caprichoso, elas ficam espirrando cheirinho de loja. É um cuidado. Então, não é só dar a roupa, é garantir que aquela pessoa seja acolhida, seja com dignidade, cuidada, né? É dignidade. Dignidade. Então, assim, o varal solidário é uma coisa que a gente ama fazer. É cansativo, porque o time fica final dias de semana, antes, né? separando roupa, colocando, e acontece no final de semana. Mas é tão alegre você ver aquelas pessoas saírem com sacolas, com a roupa felizes, porque não só receberam a solidariedade, mas também receberam informação, que isso ninguém tira delas. Também tem a informação que é garantia de direito. Que benção. E vocês fazem por mês? É todo último sábado do mês a gente faz. Em cada bairro? Em cada bairro. No mês de julho, nós nós fizemos... Tem que fazer no Satélite Tirizum, hein? Não fez ainda. Bora. Eu não lembro, acho que não. No Satélite não fez. Bora fazer, a gente fez em julho 2, aí agosto não fizemos.
Agora, setembro, a gente vai fazer. Eu vou pedir pro pessoal entrar em contato e já ver que local lá pra gente fazer. A Se gente quiser gosta de fazer na igreja, aonde o povo tá, no na meio do igreja. povo, onde o povo chega, consegue, pronto. se quiser fazer, a igreja tá de porta aberta. E a gente tá com uma edição, vai ter uma edição toda especial agora no final do ano, que é uma edição de final de ano. Então, a gente tá arrumando um monte de parceiro pra fazer. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Porque o pessoal lá precisa mesmo, é carente. A gente faz vazar lá, né? Mas a gente às vezes doa, às vezes cobra um valor acessível, né? Mas a gente vê que realmente é carente mesmo. E se tiver, pronto, eles vão ficar felizes. Bora fazer. Né? Mas que benção. Eu tinha colocado só mais um aqui. Pronto. Eu coloquei vários auxílios, mas eu sei que não vai dar pra falar tudo, porque a mulher tem muitos trabalhos, muitas coisas pra fazer, né, gente? Disponibilizou o tempo dela aqui. Imagina. 1 horinha pra nós, mas estou muito grata com isso. Sobre a residência inclusiva, eu achei muito lindo isso. Eu nem sabia. A residência E inclusiva. tem muita gente que eu acho que não sabe. Não sabe que existe. Então, E é coisa linda ela. Deixa eu explicar Vai, o que é a explique. residência inclusiva, pastora. É um passo antes. Crianças e adolescentes que são destituídos do poder familiar, ou seja, eles não podem mais ficar com os pais, seja por motivo de violência, violação de direitos. Primeiro se procura uma família para que possa acolher, a família extensa. Quando não tem família extensa, ela vai para um abrigo e, em algumas vezes, a criança acaba indo para a adoção. Mas nós temos casos de adolescentes, de crianças que possuem algum tipo de deficiência. E dificilmente essa criança, esse adolescente vai ser acolhido, seja numa casa, numa família. Correto. Então, eles passam a vida num abrigo. E aí, completou 18 anos. O abrigo é só até 18 anos. Para onde essa pessoa vai? Ela tem deficiência, passou a vida inteira num abrigo. Para onde ela vai? Aí nós temos o serviço que chama residência inclusiva. Ele não é apenas para quem sai do abrigo, porque nós temos casos de violação de direitos de pessoas adultas com deficiência pela própria família. Então, a família é que nem negligencia. Eles vão para uma residência, que a gente chama residência inclusiva, onde eles são acolhidos e passam a viver ali. Eles têm a vida deles ali. Então, eles são acompanhados pelos técnicos da assistência social. Cada um tem o quartinho. Então, tem o quarto das meninas, o quarto dos meninos. Eles são acompanhados. Ali, eles vão para médico, eles fazem suas atividades escolares. Ali, eles recomeçam a vida deles, mas um ambiente protegido. Então, fica ali pertinho do Hospital do Amor, né? Bem lindo, é lindo o espaço, bem verde, área planejada, e ali a gente tem, então, a residência inclusiva municipal. Mas nós temos também residência inclusiva, que são entidades parceiras que recebem recursos do município para cuidar dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas que não têm família para cuidar. Meu Deus, é muito importante isso, porque eu não tinha pensado nisso, não. Aí depois eu vendo, eu falei, gente, eu vou pedir para ela falar. É isso. Porque deve ter muitas pessoas que acham que não tem, né? Não. Esse auxílio. É importante. É assim, a responsabilidade é da família. Na ausência da família, o Estado tem que assumir. Tem que assumir. Então, nós temos a responsabilidade. Então, se aquela família não tem condições, eu não falo de financeiras, mas disso. Sim. Condições de cuidar daquela pessoa, também. se viola os direitos dela, então a gente tem o abrigo que vai. O último caso é o abrigo, porque nada substitui a família. O maior que seja o carinho, o cuidado, nada substitui a família. Mas a gente tem que garantir que aquela pessoa esteja num ambiente protegido e a residência inclusiva é esse local. E a prefeitura também tem várias garantias, né, para também moradores de rua, idosos, né? Sim. Enfim, é muita coisa, gente. Se eu ficar aqui, ela vai... Eu acho, pastora, que dá pra gente vir aqui fazer uma pauta, se as seguidoras assim quiserem. Quero falar sobre população em situação de rua. A gente tem realmente um monte de coisas que é ofertada a essa população e que as pessoas não sabem. E acaba incentivando que isso aconteça. Nós temos programas para as pessoas idosas também. Nós temos para criança e adolescente, para mulher. Então, dá pra gente segmentar e falar daquilo que quiser. Vamos fazer então. Pronto. Vai dar certo. Então eu quero te agradecer, né, por sua participação aqui, por ouvir seu testemunho, muito lindo. Ver o que Deus tem feito na sua vida, que Deus continue te usando, né,
para ajudar pessoas, né? Que esse é o nosso propósito, né? Eu sempre falo que a nossa chamada sempre vai ser pelo outro, né? Deus nos colocou na Terra para um propósito e sempre vai ser pelo outro, demonstrando o amor, né? Com as pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado e até que Ele venha, né? Buscar a tua igreja. Então, eu quero te agradecer, né? Inclusive, gente, nós vamos ter a Conferência Realeza. E ela vai estar, tá na agenda dela. Já tá. A pastora Guerra anotou lá. Foi. Então, ela vai estar na conferência, porque a Conferência Realeza, para quem não sabe, é do Instituto Realeza, que é um instituto onde a gente vai cuidar, está cuidando já, né, de mulheres e crianças vulneráveis. E nós vamos fazer essa conferência para arrecadar fundos, né, porque a gente tem um trabalho na África, agora a gente vai começar um na Ilha do Marajó, né, e a gente está trabalhando, fazendo a vontade do Senhor, cuidando de pessoas, de crianças, de mulheres e aqueles que Deus coloca na nossa mão para cuidar. E aí ela vai estar lá na conferência, trazendo também o conhecimento, né? Vai ter um tempo de fala para ela. Vai ser muito bem-vinda. Vai ser uma conferência abençoada. Amém. Ontem eu consegui fechar com o pessoal do Teatro Nicia, não sei se você conhece. Não. É um pessoal assim muito abençoado. Então vai ser uma conferência assim, eu creio que cheia da presença do Senhor, mas também com um propósito, né? Que é abençoar vidas, ajudar vidas com esse propósito aí. Então, eu quero agradecer a todos, né, que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, que você possa se sentir abraçado com esse testemunho, né? E saber que tem jeito, para tudo tem jeito, né? Até para a morte tem jeito, porque nosso Deus, ele pode fazer você ressuscitar se for necessário. Eu trouxe outra convidada aqui, né? E ela contou sobre isso, sobre o que Deus fez na vida dela, que Deus ressuscitou ela. Então, para tudo tem jeito, gente. Você só precisa ter fé e acreditar no Senhor. Amém? Então, muito obrigada. Obrigada, pastora, pela oportunidade de estar aqui. Quando eu a conheci através da Guerra, me surpreendi com uma pessoa tão jovem, mas tão cheia de propósito como a pastora é. Eu agradeço por compartilhar seu espaço, por deixar eu estar aqui e que eu diminua cada dia, o Senhor cresça, que o propósito dele se cumpra, que a gente possa fortalecer outras mulheres e juntas ajudar a transformar vidas. Eu creio que Deus só une propósitos, né? Para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo.